Isso que representa a figura de Lúcifer. É uma certa arrogância que o destrona. E aí ele quer... O que acontece? A gente tinha... Como é que eu começo essa história? Vamos começar pelo fim, certo? Vamos começar pelo fim da unidade política católica, certo? Vamos começar pelo fim. Quer dizer, vamos começar pelo início. Vou começar pelo início. Então o que acontece? No medievo europeu, você tinha uma unidade política a partir da unidade católica que sobrevive à queda do Império Romano, certo? O Império Romano que converteu-se em totum a essa religião abraâmica, pelo menos, né? Permitia em certa medida a religião abraâmica mais antiga, mas tinha como hegemonia estabelecida normativamente a religião católica, que inclusive católico significa universal, certo? Católico significa universal. Então você tinha uma pretensão de universalização que inclusive culminou com a proibição por Teodósio de todas as religiões pagãs, inclusive da filosofia que estava envolvida com ela, certo? Catarrolos, exatamente, Mateus, exatamente. Então o que acontece? Quando cai o Império Romano, os bárbaros, como os romanos chamavam, ou os germânicos, várias tribos germânicas, se apossam de vários pedaços do território romano, certo? Só que esses germânicos, eles estavam frente a essa máquina estruturada que era o Império Romano. Ao chegarem nessas posições, muitos deles optaram por adotar precipuamente a cultura já romanamente estabelecida, o que implicou inclusive na conversão de vários reis desses germânicos que chegavam ao poder nessas regiões. Um dos exemplos são os francos. Um dos exemplos, certo? E aí o que isso incorre? Isso incorre na obrigação de toda aquela população a aderir àquele sistema onde a política é estruturada pela Igreja Católica. A unidade daquela região e daqueles grupos diferentes era garantida pela unidade católica. Portanto, tem muito poder essa noção de que todos vocês têm que ser católicos de uma forma ou de outra. Quando havia grupos separatistas de convicção, certo? Quando havia grupos separatistas de convicção, eles eram colocados como grupos outlaw. Eles eram ilegalizados. Eles eram inclusive perseguidos. Um dos exemplos são os cátaros. Aí você vai dizer, não, mas é porque os cátaros, eles odiavam o corpo e isso implicava neles matarem as crianças e serem Veja, você está partindo da leitura dos vencedores que explica por que eles massacravam os perdedores. Aí você vai achar tudo, né? Você vai achar que eles eram terríveis, que eles comiam criancinha, que eles eram do mal. Mas o fato é que desde o início da formação desse catolicismo oficial, você tem uma perseguição de correntes que são não católicas, e o exemplo clássico e muito importante é do arianismo, porque um desses grupos germânicos inclusive aderiu ao arianismo. Então o próprio arianismo, lá na manjedoura da organização política católica, lá na manjedoura, é um demonstrador de como isso não tem nada a ver com Santíssima Trindade, com se a Maria é santa ou se não é, é unidade política. Claro que isso tem a ver com isso, né? A discussão é essa. Só que você tem que perceber que isso quebra a unidade política e o conflito vem por causa da quebra da unidade política. Que foi o que aconteceu com Lutero, né? Que foi o que aconteceu com Lutero. Quando Lutero decide
dizer assim, olha, tem algumas coisas erradas na Igreja Católica, tentam chutar a bunda dele, ele se mantém firme, e aí quebra a unidade política, e isso tem relação, inclusive, com a Guerra dos 30 Anos. Isso, inclusive, tem relação com a Revolução Francesa, se você for puxar a cordinha. Se você for puxar a cordinha, né, isso tem a ver por quê? Porque isso tem a ver com a Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa é imiscuída com esses debates de unidade, se é católico ou se não vai ser católico, não sei o quê. Esse tipo de disputa gera a Revolução Inglesa, tá na base da Revolução Inglesa, é um dos motivos principais da Revolução Inglesa. Tá na base da França vir colonizar aqui o Brasil, tentar colonizar o Brasil, e não consegue, né? Toma um pau, mas tá na base disso. Então veja, essa questão da unidade política como unidade de crença, certo? Como unidade de crença, unidade política enquanto unidade de crença, é a matéria dos ateus militantes. Não do ateu imbecil, né? Aquele que é ateu que acha que é muito inteligente e tal. É óbvio que deuses não existem, certo? É óbvio. É o básico. É o elementar. É o elementar. Jordan Peterson não está discutindo deuses existem ou deuses não existem. Entenderam? O que eu tento apresentar para vocês é o que ele está tentando fazer. O que ele está tentando fazer. Vocês têm noção? Primeiro, vocês conhecem o Fausto? Eu quero saber duas coisas de vocês.